Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal A Bíblia em Foco. Falando com todos vocês, Pastor Levi Longaray, é um prazer muito grande poder estar com todos vocês. Minha gratidão a Deus, a cada um de vocês que tem feito a diferença na nossa vida ministerial. Minha gratidão a Deus aos meus 14.200 até semana passada inscritos, que nós conquistamos um a um com o nosso trabalho e honestidade, sem forçar busca, sem forçar like, nada, só fazendo o trabalho e muitas das vezes nem insistindo com inscrição. Deus foi agregando, mas é muito importante que aqueles que visitam os vídeos se inscrevam no canal para ter o conteúdo. Minha gratidão a Deus a cada um de vocês que tem feito a diferença, que tem ajudado meu ministério financeiramente e espiritualmente. Vocês não sabem o quanto vocês foram, são e serão importantes na minha vida e no meu ministério, desde a fundação desse canal há 11, 12 anos atrás, não lembro direito ao certo, mas é mais ou menos esse tempo de atuação que estamos aqui na internet, fazendo a obra de Deus com a maior honestidade, seriedade. Até o presente momento não temos nada daquilo que nos envergonharmos, como disse Paulo. Queridos, inscrevam-se, revejam as vossas notificações se vocês estão verdadeiramente recebendo os nossos conteúdos e também, se for do agrado, compartilhe, divulgue nosso trabalho. O trabalho do canal A Bíblia em Foco é um trabalho honesto. Ele vai andando com dificuldades, trabalhoso, porque o conteúdo é um conteúdo que para os dias atuais se choca com a realidade de um cristianismo falso, hipócrita, fraco e doente. E nós trazemos até vocês o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz, de renúncia, de rendimento, de rendição e um evangelho de aproveitamento para a salvação, tá certo? Então nós não estamos preocupados não, porque nós construímos esse número de inscritos com maior honestidade e ao longo dos anos. Então a gente nunca esteve aqui preocupado em agradar pessoas ou não atuar no campo da verdade, na veracidade dos fatos. Isso é muito feio na última hora para aqueles que se dizem líderes, que têm ministério e fazem parte do corpo de obreiro de uma igreja, tá certo? Então hoje eu quero meditar com vocês mais um conteúdo aqui. Minha gratidão a Deus a cada um de vocês, pelo ar que respiramos e pela vida que prossegue debaixo das potentes mãos de Cristo. Vamos meditar aqui num conteúdo e eu já comento. Eu não concordo de homem que larga a sua esposa para casar com a mais novinha, dá ensino para casar. O que ele vai ensinar? Eu não concordo com esses homens que andam bagunçando para lá e para cá, andando nu, pregando. Ele não pode pregar santidade. Eles não vivem santidade. Eu não concordo com esse povo que só prega por dinheiro. Eles não podem pregar reino. Eles vivem na terra, eles adoram mamon. Igreja é lugar de homens de Deus. Não gaste tempo com essas pessoas que diz quem é, porque quem é Deus apresenta. Viu, meus irmãos, não gaste seu tempo com aqueles que precisam ficar forçando para dizerem quem são, doutrinariamente falando. Não, porque quem é, Deus apresenta este alguém pelo seu próprio testemunho. Então eu sinto muito que nos últimos dias da hora da igreja que vivemos sobre a face da terra, tem muitas pessoas investindo, ouvindo e seguindo pessoas rebeldes, insubmissas, desobedientes e erradas, que vivem uma vida de rebeldia debaixo deste céu, vivendo nessa terra de uma forma absolutamente semeando coisa desagradável. Não gaste seu tempo com homens que você conhece, convive, sabe e vê que os testemunhos dessas pessoas são vagos. Eu tenho pregado aqui, eu tenho anunciado aqui ao longo desses meus tempo de canal aqui na internet e desses longos 30 anos de ministério no altar. Sempre a mesma posição desde o dia em que me converti, porque evangelho não é uma coisa que você recebe hoje e amanhã você muda de ideia conforme os seus próprios interesses, conforme as circunstâncias. Não, o evangelho não é circunstancial, o evangelho é algo que nos foi imposto e nós devemos vivê-lo indiferentemente das circunstâncias que estamos vivendo ou passando. Então não gaste seu tempo. Tem gente que gasta tempo ouvindo pregadores mentirosos, ministros escandalosos,
falsos profetas, falsos pregadores, falsos pastores. Quem são esses? Aqueles que vivem o que não prega e prega o que não vive, aqueles que dão moral na igreja, aqueles que anunciam para a igreja, aqueles que vivem vilipendiando o sacrifício de Jesus, a morte dele, o sacrifício dele de carne na cruz do Calvário, pregando uma coisa e vivendo outra. As suas palavras não condiz com a sua forma de vivência, com o seu jeito de viver e de ser. Vocês estão entendendo? Pregam moral, mas vivem a imoralidade. Pregam vida conjugal, mas não tem testemunho na vida conjugal. Tem alguns que até se metem a pregar e dá moral para casais, para casamento, mas você vai olhar a vida dele, ele está lá escondidinho dentro da igreja, de repente ele tem um segundo casamento por uma circunstância A ou B, que nós já falamos aqui ao longo desses 11, 12 anos, já falamos ao longo. A igreja já falou muito sobre casamento. As pessoas discutem hoje vida conjugal porque querem ser rebeldes à vontade do Senhor e ao mandato do Senhor. Mas não condiz com o seu jeito de vida. Pastores velhos buscando meninas novas, cantores gospel casando com meninas novas, uma verdadeira balbúrdia, uma brincadeira de mau gosto dentro da igreja. Eu sempre falei aqui de pais que criam seus filhos para casar com um moço novo, para que eles venham viver e recomeçar e andar junto nas suas caminhadas, e vem essas pessoas velhas, mal intencionadas, sem testemunho, escandalosas, dando mau testemunho. Paulo falou que as mulheres mais velhas tinham que dar testemunho para as novas, usando a figura de Sara. Os homens maduros têm que ser exemplos, os homens mais novos. Enfim, não essas coisas que nós vemos hoje. Então, homens velhos que se tornaram homens mau caráter, homens que não têm um pingo de vergonha na cara, que eram para ser exemplo, às vezes parte a sua esposa, eram para guardar sua viuvez ou, sei lá, se contraísse um novo matrimônio com uma pessoa livre como ele, da mesma, praticamente ali próximo à sua idade, para não escandalizar com a igreja, com aquilo que Deus falou através da sua palavra, mas não é o que se vê hoje. Então hoje se vê em alguns templos, em alguns lugares, uma verdadeira pornografia. Em outros tempos, uma liberdade carnal, diabólica, que não é uma liberdade em Cristo nos falada e nos deixada pelos evangelhos e pelas cartas paulinas, mas sim é uma liberdade que eles chamam de liberdade, mas que não deixa de ser uma libertinagem, algo onde eles têm uma vazão, uma torneira aberta e muito bem aberta para eles poder cometer e fazer todo tipo de atrocidade, tudo em nome da fé, em nome de Cristo, em nome do amor, em nome da paz, em nome de resolver seus problemas, e ainda criticam aqueles que querem viver uma vida de respeito e de santidade nesta última hora da igreja sobre a face da terra. É muito difícil ver, não é? Talvez não seja difícil por você e a sua família, por você e a sua congregação, mas às vezes por causa da outra congregação, ou por causa das pessoas dentro da sua própria congregação, ou às vezes por pessoas da sua própria família que são cristãos carnais, você passa dificuldade para poder viver aquilo que verdadeiramente você vive. Então a dificuldade às vezes não vem nem de você, nem da sua família, vem de pessoas que estão te rodeando, que são carnais. Então, meus queridos e amados irmãos, nós vivemos dias em que nós temos que levantar nossas cabeças e não termos do que nos envergonharmos, como disse Paulo, porque Jesus Cristo não vem buscar uma igreja com as suas vestes nupciais manchadas, enlameada com as coisas desta vida. O apóstolo, se não me falha a memória, não acredito que foi Tiago que escreveu, que nós não devíamos ser amigos do mundo, que a amizade com o mundo se constituía inimizade contra Deus. E hoje o que a gente percebe é um monte de cristãos se acotovelando, sendo amigos do mundo e inimigos da fé e da verdade, inimigos de Deus. São pessoas que se julgam crentes, cristãos fiéis, mas são amigos do mundo. Vive uma vida dissoluta e se constituem inimigos de Deus, mas não se tocam. E a grande maioria ainda querem discutir sobre essas realidades. Então o que o pregador acabou de dizer aqui é uma grande realidade. Não perca seu tempo. Um homem que é chamado um homem de Deus, ele tem que ser marido de uma só mulher, para ele poder pregar vida conjugal, para ele poder pregar vida familiar, ele tem que ter exemplo de vida. E não é hoje, ele tem que ter exemplo de vida da sua conversão, na sua moradia, na sua vizinhança. Ele tem que ser alguém que não tenha do que se vergonhar. Falhos e homens nesta vida somos, mas vida moral, vida conjugal, vida familiar, para aquele que ministra, ele tem que ter esses atributos. Se ele não tiver
esse caráter, essa personalidade forte, esse caráter conjugal, moral, ele não pode ser um pregador que vai ensinar e ministrar para casal. E o problema da igreja hoje é que qualquer larápio está ministrando, qualquer adúltero está ministrando, qualquer fornicário, se não for casado, está ministrando, dando moral em todo mundo. A gente hoje, há uma inversão de valor muito grande no altar da igreja. Deixam de colocar os verdadeiros homens que têm condições de ministrar para colocar pessoas que são de acordo com as suas paixões e as suas concupiscências. Então isso é independente de denominação. Essa praga tem tomado conta. Então vocês precisam entender uma coisa: quem ministra para casal tem que ter testemunho de vida conjugal. Testemunho de vida conjugal não é agora ele viver em paz com a mulher que ele tem agora. Testemunho de vida conjugal é aquele homem que casou, que guardou a sua vida moral, que respeitou a sua esposa, que tem uma história de vida, que tem um arcabouço de sentimentos e de preceitos doutrinários, que é alguém que observa a submissão, a obediência e a abnegação a Deus dentro da vida conjugal. Esse é o homem de ministrar para casais. Agora, não é um psicólogo, não é um adúltero, não é um fornicário, não é alguém que está casado 2, 3 vezes que vai vir ministrar para casais. Só se ele vai ministrar sexo explícito, imoralidade e libertinagem, porque Bíblia e palavra ele não vai ter condições de ministrar. Vou ouvir a fala desse irmão mais uma vez e deixo para vocês as conclusões e vocês comentem o que eu sempre venho dizendo. Ministro do evangelho tem que dar exemplo na sua vida. Ah, mas é que o homem é falho, blá blá blá, mimimi. Não quero saber de jargões, de palavras de efeito ou de colocações de paradoxos, palavras paradoxais que impressionam, que impactam. Não, eu quero saber de realidade. Tem que ser, a Bíblia está dizendo, eu sei que falho todo mundo é, mas alguém que anda por aí adulterando não é falha, daí é mau caratismo. Quem não tem condições de respeitar a sua esposa, de respeitar seu casamento, é mau caratismo. Não venha com essa conversa desses blá blá blá, mimimi, conversa fiada. Vocês estão entendendo? O pastor, o ministro tem que ser verdadeiro. Se ele não tem condições de ser verdadeiro com as pessoas que lidam com ele e com a igreja que ele está atuando, entrega o cargo e sai fora. Agora não vem querer empurrar a goela abaixo uma pessoa imoral ministrando coisas do céu e pureza espiritual, que não, biblicamente não é aceita. É que a igreja de hoje é uma igreja vendida a esse tipo de gente. Não é uma igreja que se posiciona pela realidade. Porque se era uma igreja, como a igreja primitiva, que se posicionava pela verdade e veracidade, esse tal não pregava um dia. Vocês entendem? Mas é que nós vivemos um desvio. Então nós não devemos dar púlpito, vazão e auditório para esse tipo de gente canalha que anda por aí pisando em cima do sacrifício de Jesus Cristo e brincando com a fé com os irmãos. Vamos ouvir mais uma vez, vocês escrevam ali. Eu acho para mim, continuo crendo, não vivo de achismo, estudando a palavra por tantos estudos, teologia, estudo secular, experiências vividas, obreiros, denominações pelas quais escutei, pelas quais vivi, as que eu vi fracassando, analisando daqui, dali e de lá, eu entendi que o casamento é monogâmico com a mulher da mocidade até que a morte o separe. O resto é conversa fiada, adendos de Bíblia pentecostal, adendos de livro, estudo científico e achismo de homens, né? Porque seria fácil eu vir aqui fazer uma multidão no canal se eu trouxesse meu achismo. Então, meus irmãos, fique aí, comente vocês aí e digam para mim o que vocês acham dessa minha colocação. Eu não concordo de homem que larga a sua esposa para casar com a mais novinha, dá ensino para casal. O que ele vai ensinar? Eu não concordo com esses homens que andam bagunçando para lá e para cá, andando nu, pregando. Ele não pode pregar santidade. Eles não vivem santidade. Eu não concordo com esse povo que só prega por dinheiro. Eles não podem pregar reino. Eles vivem na terra, eles adoram mamon. Igreja é lugar de homens de Deus. Não gaste tempo com essas pessoas que diz quem é. Ó, só dando uma recapitulada, porque eu já tinha colocado para vocês ouvir, mas ele falou sobre vestimenta. Vou dar só um adendo aqui para encerrar meu vídeo. Ministro de Deus, eu aprendi no começo da minha carreira, ainda jovem, quando eu ia na casa dos meus pastores presidentes, às vezes 10, 11 horas da noite, meia-noite, quando eles nos chamávamos para resolvermos alguns problemas que teria que ser
pijama de seda ou de normal, do pano que fosse, com a manga comprida ali, fresquinho para o verão, mais quentinho para o inverno. Eu sempre encontrava eles de pijama, de manga comprida, não que tenha que ser, pode ser uma meia manga, e a calça de pijama ali combinando com a camisa. Eu nunca encontrei homens verdadeiros de Deus despido dentro de casa, nem nos seus momentos de lazer. Eu ia tratar assunto com esses homens, já era o momento deles, já tinham tomado seus banhos, já estavam no recesso do lar com a sua família e tudo, mas eles estavam ali de pijama, e pijama decente, que poderia atendiam a gente com aqueles pijama na porta e tudo. Então assim, o homem de Deus, não é porque ele está dentro de casa que ele vai andar de bermuda ou de calção ou de sunga pelado. O homem de Deus, ele só se despe no momento da sua intimidade e volta a se vestir de novo. Porque o homem de Deus, ele tem que ter respeito, independentemente da tua denominação. Não quero nem saber o que alguém vai dizer. Estou falando de Bíblia, de respeito. Porque hoje nós temos igrejas que nem são igrejas, são verdadeiras boates. Casa mecânica, de sons mecânicos, aí são verdadeiras baladas. Não são igreja. Daí anda tudo despido e pelado até dentro dessas próprias ditas igrejas. Eu estou falando de evangelho, de igreja verdadeira que vai ser arrebatada. O homem de Deus, ele dá exemplo em tudo, porque ele tem filha mulher dentro de casa, ele tem filhos maduros, grandes, filhos pequenos que estão se criando e se espelhando nele. Uma menina que é uma menina cristã verdadeira, ela usa aí uma calça de abrigo aí nos invernos horríveis da vida até uma determinada idade. Depois que ela cresce, ela começa a se vestir de saia, de vestido. Tá entendendo? Se ela vai fazer uma atividade aí física, de repente ela usa aí depende da menina, ela usa uma lega, um vestido por cima, enfim, ela sempre dá um jeito de fazer, tudo tem que fazer para glorificar a Deus. Eu não estou aqui impondo regra a ninguém, para que ninguém venha me chamar de ditador, entendeu? Mas eu acho que quem serve a Deus tem que fazer um diferencial em tudo. Não adianta ser crente na igreja, na rua escolhe todos os tipos de esportes, de jogos e de coisas que expõe o corpo, que colocam ali roupas sensuais, porque está no momento seu. Então o cristão verdadeiro, até nos seus momentos, ele consegue viver e agradar a Deus. Mas voltando ao ministro aqui dentro de casa, ele tem que dar exemplo, não pode andar desnudo. Porque eu vou dizer mais uma vez, essa ideia que foi colocada e nos imposta, que o cristão é uma coisa na igreja, é outra no trabalho, e outra no seu lazer, e outra no seu momento, onde ele está andando fora da igreja. Isso aí meus irmãos, isso não fecha com as cartas paulinas, isso não condiz com o evangelho verdadeiro. O cristão verdadeiro, é claro que ele não vai dormir de paletó, ele não vai dormir fardado. Eu já expliquei para vocês aqui, agora nesse mesmo vídeo, agora aqui há segundos atrás. A mulher tem que andar decente dentro de casa com a roupa de lazer, mas pijama. O homem é a mesma coisa, né? Por causa dos seus filhos. E o cristão tem que dar exemplo em tudo. Não imagine você que a Bíblia ensinou você ter um perfil de vida na igreja, outro em casa, outro na faculdade, outro no serviço, porque culto não começa em igreja, irmão. Entendo o que eu vou dizer para vocês para encerrar esse vídeo. Lá você tem, dependendo da denominação, 1h30 de culto, essas mais light. Uma denominação que respeita mais o culto tem 2 horas de culto, tem umas que tem até 2h30, 3. Então, independentemente do tempo em que vocês vão cultuar, o culto não começa lá. Aquilo lá é só um oferecimento, uma prestação de adoração a Deus, daquilo que Deus é e fez por você no momento lá. Mas o teu culto é em casa, é quem você é na tua faculdade, se você é ordeiro, respeitador, amigo do bem, no teu serviço lá, se você não é um muvuquento, que faz focinhada, enrola todo mundo, passa todo mundo para trás, faz todo tipo de atrocidade em nome da fé, em nome da empresa, vocês entendendo? Lá na faculdade, comete todo tipo de mau testemunho, de escândalo entre os jovens, entendeu? Nos momentos de atividades, no momento em que está praticamente atuando nas próprias matérias, nas pautas, vocês estão entendendo? Testemunho de vida. E se for em casa, também testemunho de vida, porque não é que você está na sua casa que você está distante dos olhos de Deus ou fora do alcance do Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai com você aonde quer que você vá. Até debaixo do chuveiro o Espírito de Deus vai com você. Então tudo que você fizer, seja em 4 paredes, fechado ou aberto para fora ao público, Deus está vendo, está olhando. E o teu caráter e o teu comportamento
tem que ser de um verdadeiro cristão. E eu não estou colocando aqui fardo pesado, nem impondo julgo em ninguém, porque eu vivo isso aí não tem dificuldade nenhuma de se viver. É só você arrancar essa máscara da cara e se converter e ser verdadeiramente o que você é, viver uma vida de transparência. Eu não tenho medo de pastor, eu não tenho medo de colegas de congregação, de membros de congregação, eu não me escondo de ninguém. O que eu faço, se eu tiver que fazer, eu faço aonde eu tiver que fazer. Eu não tenho vergonha de ninguém, eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não dependo de ninguém, vocês estão entendendo? Eu trabalho, a minha esposa, nós nos viramos, eu tenho meu trabalho aqui no canal, tenho meu trabalho aqui na chácara, tenho meu trabalho na igreja, e eu não sou pesado para ninguém, nem empresa de ninguém, e nunca vou me prender a alguém por valores ou por coisas para que eu não possa viver a minha vida de integridade com Deus. Vocês estão entendendo? Então é isso aí, meus irmãos. Quem prega tem que viver o que prega. Quem ministra para casal, quem ministra para família, quem pastoreia, quem está na frente do trabalho, tem que ter testemunho de vida. Porque senão teu ministério é censurado. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Comente, compartilhe, divulgue nosso trabalho na internet.